Deus. Hoje nós vamos continuar falando, na verdade, nós vamos começar hoje com o tema, Os desafios da vida cristã na atualidade. E quero que você memorize, guarde cada slide, você anote. Isso aqui é muito importante. Quando a gente passa horas, fala assim, isso aqui foi baixado de algum lugar, de algum livro. Não foi, irmão. Isso aqui é horas, dedicação para montar slide, para montar o estudo. E Deus foi falando também ao nosso coração. Amém? Fique de pé nesse momento, Atos capítulo 2. Olha que interessante, a descida do Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa chamada Espírito Santo. Estou vendo aqui crianças, adolescentes. Isso aqui é muito importante, porque desde criança e adolescente, eu tive experiências com o Espírito Santo. Faz toda a diferença na nossa vida. Atos capítulo 2, diz assim, verso 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode passar? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles língua. Olha, eles tiveram uma visão, preste atenção nisso. Como de fogo, para eles, entre eles, quem? Os discípulos. E pousou uma sobre cada um deles. Aleluia. O verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Nós vamos aqui parte por parte. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir a Tua voz, que não seja, Senhor, o nosso intelecto, que não seja o nosso coração, mas que seja a Tua mão poderosa. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos entender. Precisamos, Senhor, entender da realidade, a atual situação da igreja, a atual situação do cristianismo. Eu te peço, fala conosco, nos dá a estratégia e o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Sente glorificando, exaltando. Pode passar aí, querido. Amados, é interessante, Mateus, ele fala de um posicionamento da igreja. Em todas as áreas eu tenho falado aqui que é importante o filho se posicionar, a esposa se posicionar, o líder se posicionar. Mas é interessante, Mateus vai dizer assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, falando aí para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha isso aqui, irmãos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes nós estamos preocupados, pastor, qual é o futuro da igreja? Temos visto aberrações, temos visto distorções, mas existe uma promessa. Observe isso para que a tua fé seja edificada. Irmãos, a igreja aqui, ela não está numa posição passiva. A igreja está lá na porta do inferno, avançando contra a impiedade, contra o pecado. É isso que nós estamos fazendo em Águas Claras. Nós não estamos numa posição onde, olha, pastor, corre lá na porta da irmã Lu, porque Satanás está tentando invadir a porta da igreja. Não. As portas do inferno não prevalecerão o avanço. Nós vamos continuar avançando, ganhando almas. Então isso aqui é um posicionamento. Posicionar-se nos dias de hoje é importante em todas as áreas. Posicionar-se na vida espiritual como pai, como esposo, como marido. Muitas das vezes Deus quer que a igreja também se posicione. E aí, amados, eu falo para vocês, nós sempre falamos aqui de muitos temas, nos posicionando. Quando a Gleice sabe disso, nós fazemos reuniões aqui periódicas, e os pastores e os líderes, você nunca vai ver aqui a irmã Lu de mini saia, você nunca vai ver a irmã Lu de decote, você nunca vai ver, a não ser que seja uma falha no sistema nosso, mas não vai subir aqui, irmãos, para mostrar o corpo. Nós então resistimos ao tempo, porque eu pesquisando, eu fui fazer pesquisas, e eu coloquei lá, pastoras em cima do altar e vestuário, eu coloquei lá no Google. O que apareceu de roupa justa, decote, mini saia, igrejas lotadas, cheias,
que elas não, pastor que tem medo por conta do dízimo, não se posiciona, pastor que sabe da pessoa que bebe, se prostitui, fuma, chama palavrão, mas não se posiciona. Então, a igreja da atualidade, anote isso, primeira coisa, pastor, a igreja da atualidade, nós precisamos de um posicionamento na sociedade. Deixa eu falar algo para vocês aqui. A nossa igreja, talvez em Brasília, não só em Águas Claras, é a igreja que mais cresce, para a honra e glória do Senhor. Mas sabe por que nós crescemos? Porque vocês não estão vendo aqui fumaça, vocês não estão vendo aqui a parede preta e etc. E nós somos uma igreja de identidade, uma igreja que a gente fala, olha, nós temos essas características, nós ainda temos ciclo de oração, e nosso ciclo é uma bênção, nós temos uma identidade e um posicionamento. Pode passar o slide, então, esse verso, uma igreja, e nós estamos falando dos desafios, e tem um desafio aqui, amados, que é um desafio dos nossos tempos, da nossa casa, é um desafio de hoje. O verso 1 começa dizendo que nessa descida lá em Atos, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então, uma igreja, um dos maiores desafios hoje é nós voltarmos ao conceito de unidade, não de união. Nós agora estamos aqui em união, mas nós precisamos entender o desafio hoje, o meu desafio como pastor, o teu desafio aí como pai, como esposa, é nós voltarmos a esse conceito da unidade. Isso aqui é muito interessante. Martin Luther King, ele fala que nós aprendemos a voar como as águias, como os pássaros, a nadar como os peixes, mas nós não aprendemos a conviver como irmãos. Olha que interessante isso. Nós temos os aviões, nós temos submarino, andamos pelo mar, temos a tecnologia hoje artificial, mas às vezes dentro da nossa casa nós não sentamos à mesa com a nossa filha, com nossos filhos, com o nosso esposo. Nós não aprendemos muitas das vezes um desafio da igreja de hoje. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil gerenciar ego. Estou falando para a igreja, pessoas maduras. Pastor, é o meu departamento, eu quero a minha cantina. Eu não estou jogando indireto aqui. A nossa igreja, graças a Deus, hoje eu já não. Nós fizemos um trabalho há 4 anos atrás para gerenciar essas disputas. O meu congresso falou: olha, o congresso do jovem é o nosso congresso. O congresso. Mas irmãos, eu estou falando da igreja. Esse vídeo vai ficar no YouTube para pastores, igrejas, centenas vai alcançar. A igreja da atualidade, nós, famílias, homens, mulheres de Deus, nós precisamos entender, amados, que uma família forte é uma família que tem unidade. Uma igreja forte precisa voltar, porque o que nós temos visto? Assembleia de Deus, eu vou jogar agora aqui dificuldade para a Assembleia de Deus. Olha, nós vamos ter em novembro o congresso dos irmãos, o congresso das irmãs, a roupa está mais bonita dos irmãos. Isso acabou criando uma espécie de rivalidade, né, pastor Wilson? A gente está acostumado com isso, né? Olha, o nosso congresso, se não acabar meia-noite, eu acho que congresso que termina à tarde, para mim, é um fracasso. Foi um fracasso na organização. Congresso que passa das 9 horas, e nós, às vezes, fazemos esses congressos. Antigamente era um conceito de sucesso, hoje é um conceito de total fracasso. 2, 3 horas, 4 horas de sofrimento, porque depois que passa de 2 horas, já não é cômodo você ficar sentado. Então, meus amados irmãos, observe, nós aprendemos a voar como os pássaros, é verdade isso, nadar como os peixes, mas muitas das vezes nós não conseguimos ainda viver o nosso irmão. Mas esse é um problema também da atualidade da nossa, às vezes nós precisamos entender que tem um visitante, tem um amado irmão que a gente passa no lado centenas de vezes e a gente não cumprimenta, não sabe o nome. Outro dia nós estávamos indo para jantar, eu falei: olha, eu vou chamar o fulano. Aí a pessoa falou: não, pastor, não chame, porque até hoje ele não sabe o meu nome. Nós não aprendemos a estar próximo, a viver em unidade. Pode passar. Ainda sobre a unidade,
A divisão, ela é totalmente satânica, foi Satanás. A primeira divisão, eu trouxe um livro, depois mostra aí, pastor, traz aqui para mim depois. A primeira divisão foi antes da fundação do mundo, causada por Lúcifer. Todos nós sabemos aquela divisão que houve lá em Gênesis, você lê, aquela divisão, uma terça parte. Então, amados, o especialista na divisão é Lúcifer, nós precisamos entender isso. A segunda divisão do mundo, separação de Deus e do homem. Eu estou lendo, eu comprei aqui na Tarde de Milagres, esse livro aqui. Esse livro é o melhor livro do ano que eu estou lendo. Ele é a unidade do corpo de Cristo. Eu peguei parte, inclusive, de um conceito. Esse conceito da divisão aí foi o conceito desse livro aqui. Eu vou passar depois para os nossos líderes. É de José Carlos Marion. Ele é muito bom, a unidade do corpo de Cristo, preparando o caminho do Senhor para a volta de Cristo. Tanto a primeira, a segunda, nós temos 4 divisões, depois nós vamos ver a igreja dividida lá em Atos, que não estavam repartindo ali, já tem. Então, existe uma raiz demoníaca por detrás das divisões. Então, a falta da unidade, você vai ver a raiz, é o irmão que está com o ego inflado, é o irmão, é o marido, é o esposo, é o filho que está com ciúme do outro filho. Então, toda a divisão, ambas elas, tanto essa primeira quanto a segunda, elas foram causadas por Lúcifer. Lúcifer é a mesma coisa que diabo, em grego, diabolos, significa aquele que desune, inspira ódio e inveja, é aquele que desune, olha só, causa desunião. Caluniador é o próprio espírito de mentira, amados. Por que aqui o conceito trouxe um espírito de mentira? Porque isso é mentira, que nós não podemos amar o nosso irmão. É mentira que a nossa família não vai ser unida. A verdade é, a nossa família, a nossa igreja, nossos irmãos, nós vamos ser um. Quando olharem assim, é uma única igreja, é uma única família, a mesma visão do esposo, é a visão do esposo, da esposa, dos filhos. Você sabe o conceito, muitas das vezes, da manada? Isso é muito interessante. Sabe por que alguns animais, eles andam em manadas? É porque junto, o outro animal, eles pensam que é uma coisa única. Então eles se juntam, cardume, por exemplo, alguns cardumes de peixe, eles andam sempre em cardumes, para que quando venha um tubarão, eles olham dali e eles percebem, olha, aquele, pela sombra e pelo tamanho, eles são maiores. Assim também vai ser quando Satanás olhar a nossa igreja, a nossa casa, vai ser tão unida que ele vai perceber que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém, igreja? Isso é maravilhoso, irmãos. A nossa casa unida, nós somos maiores porque nós temos Deus. Pode passar. O prejuízo da divisão. Infelizmente, a história da igreja, irmãos, ela tem sido a história da divisão. Infelizmente, eu vou repetir, a história da igreja é a história da divisão. A igreja católica, que é a nossa igreja, é uma igreja só. Quando o pastor Claudeci, que está ali, dava aula de história das religiões, nós percebemos ali, quando você for estudar teologia, que hoje, há muitos anos atrás, nós éramos da igreja católica. Nós éramos da igreja, era uma igreja só, que foi se ramificando, e hoje, só em 2020, nós somos aqui no Brasil, mais de 109 mil igrejas regularizadas. É a igreja não sei o que do véu, é a igreja não sei o que do manto, é a igreja do rodopio, é a igreja da profecia, todos os dias, por R$5, é a igreja não sei o que do vento. Então, amados, essa igreja ela foi se ramificando. Eu não concordo mais com o pastor Marcelo Pantoja. Eu vou abrir a minha própria igreja, porque eu tenho uma visão, 2 visões, vem a palavra divisão, o prefixo de, 2 visões, 3 visões. Então, o ego é tão grande que eu vou abrir agora a minha própria igreja, porque eu quero ter ali, acha que isso aqui é o principal do nosso ministério. Estou aqui com o microfone, não é o nosso principal. Isso aqui eu acho que é 3 ou 2% de ser pastor.
Preparar uma mensagem dessa aqui dura muito mais tempo do que esses 30 minutos. Muito mais, irmãos. Preparar, estudar, ler 200 páginas, pegar a Bíblia, ler, pedir o Espírito Santo, atender nos hospitais, orar pelas pessoas, atender as pessoas, mandar mensagem de volta para as pessoas, responder, chegar em casa às 11 horas, responder. Então, as pessoas acham que ser pastor é um sonho. Ser pastor é para quem tem um chamado. Porque senão você não vai aguentar. Você que está me assistindo e acha que é nível de status, é popstar, ser pastor, aparecer no Instagram, é ser chamado para pregar. Não, amado. Ser pastor é sacrifício. Porque nós sabemos a responsabilidade e o peso que nós estamos. Mas daí apareceram as ramificações. A igreja, ela é o sal que salgou, mas que também perdeu muito o seu sabor. Você entendeu isso? Sem dúvida, a igreja, quando eu falo igreja como um todo, ela é a igreja que salga, mas muitas das vezes a igreja, por falta da unidade, por falta dessa visão de unidade, perdeu muito o seu sabor. Por quê, pastor? Porque ainda na igreja, às vezes, pastor, mas eu não posso então vir de saia, eu não posso vir ainda com a roupa, pode. Eu nunca vou te criticar sentado aí nesse banco, mas se você é uma líder e eu preciso te treinar, eu sempre vou falar nos cursos de liderança, se está alguma coisa mostra, é porque está na prateleira para vender. Se você não está, mostra para o seu marido. Mostra lá para o seu marido, é com ele. Você não tem que mostrar decote, pernas para mais ninguém. Eu faço esse curso de liderança aqui, porque o meu compromisso é com aquela líder. Para salvar, para instruir, e assim vai passando de líder para líder. Mas a pessoa chegou aqui de mensaia, irmãos, talvez você não saiba, eu vou te dar um dado aqui. Nós temos aqui ex-garotas de programa, nós temos não uma, não duas, nós temos aqui nessa igreja várias. Ninguém sabe, só Deus, ela e o pastor Marcelo e a missionária Giovana. Só nós sabemos que nós cuidamos do jeito que se vestiam, como chegaram aqui, e nós fomos tratando com amor, estamos tratando essas pessoas ainda com muito amor. Você já pensou? A igreja, como eu te falei, ela foi o sal da terra, mas hoje muitas das vezes perdeu, sabe por quê? A religiosidade. A pessoa chega, o pastor não tem sabedoria e dá uma ripada, mas não mostra na Bíblia, não age com amor. Olha, minha irmã, aqui na igreja nós vamos fazer assim, é melhor para você, não mostre, não faça isso, é o seu corpo é para o seu marido, é o seu corpo assim. E aí, não, pastor, e todas elas, pastor, o senhor tem razão, eu nunca tinha percebido. Uma falou assim, eu achava que eu estava sempre disputando com alguma, quando ela vinha com decote mais, eu vinha também, quando ela diminuía a saia, então a gente, na verdade, não é que a gente queira mostrar, é uma disputa entre a gente, mulheres. Falei, não, mas não faça isso, para o seu bem. Então, às vezes, nós olhamos do pé à cabeça, nós matamos pessoas. Eu coloquei aqui, derramamento de sangue entre cristãos, até nos dias de hoje, tem irmãos matando irmãos por falta da unidade. Você não olha e não percebe que você faz parte ali, você não se sente pertencente àquela família, aquele bolo, né? Os ingredientes de um bolo separado não são nada, mas quando une, nós somos um bolo só. Eu faço parte desse bolo, você faz parte. O seu irmão, que às vezes você não tem amor, faz parte também desse bolo. Pode passar. Então, esse é um grande prejuízo. E a divisão, ela é ir contra Cristo. Lá em João capítulo 17, verso 1, diz assim, para que todos sejam o quê? 3, é isso? 2, para que sejamos todos, para que todos sejam um. Quando o diabo olhar, fala, peraí, é o pastor Marcelo, é a irmã Lu, é o pastor Neves, eles são apenas um, e olha quem está defendendo ele, é Cristo. E eu em ti, que também, ele falando para o Pai, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, existe uma condição aqui. Existe uma condição aqui, sine qua non, que a gente chama lá no direito. Essa condição é, para que o mundo creia que foi Deus que enviou Jesus, nós precisamos ser unidos. Porque se eu estiver em guerra aqui dentro da igreja, as igrejas que estão em guerra,
Você vê eu falando aqui da Universal? Você vê aqui eu falando da Filadélfia? As igrejas estão em guerra. Às vezes o pastor gasta mais tempo metendo pau, pastores de referência nacionais. E eles parecem pastores do ódio. E taca na Universal e não sei o quê. E o evangelho ali, ó, deixando de ser ministrado. E aí o mundo fala assim, olha, mas esse pastor aí, que é o pastor referência da Assembleia de Deus, quanto ódio, quanta maldade nos olhos. Eu não vou nem para a igreja dele, e eu também não vou para essa que ele está criticando, porque o mundo, o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos ser um com ele, e nós aqui precisamos ser uma pessoa. O pastor, amados, é muito mais fácil o que tem acontecido aqui. Nós na pandemia construímos, compramos Anápolis, adquirimos ali terrenos, lotes, estamos crescendo. Por quê? Porque quando eu falo assim, irmão, vamos caminhar todo mundo para a direita, a nossa igreja hoje, todo mundo está caminhando para a direita. Quando eu falo assim, irmãos, nós vamos fazer aqui uma cantata, no outro dia eu preciso de 30 pessoas, no outro dia tem 40. O pastor também precisa ter caráter, ele precisa ter também uma voz dentro da igreja, onde o pastor não adulterou, não tratou mal, não foi ignorante. Então nós somos um em Cristo. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Pode passar. Jesus, ele não é, irmão, Jesus ele vem, ele não é, o conceito de poligamia é aquela pessoa que casa, aquele noivo que casa com vários homens, ou aquela mulher ou aquele homem. Jesus ele não vem para várias, olha, eu tenho a minha igreja, agora eu tenho a outra igreja, mas é essa noiva que eu estou preparando. Não, ele não é assim. Jesus ele vem para uma noiva. Quem crê nisso? Jesus ele vem para uma noiva. E eu creio que nós que pregamos a palavra de Deus, oramos, pagamos preço, não é pelas obras, é pela graça de Deus, nós seremos salvos. Ele vem para a noiva imaculada que somos nós. Mas algumas aberrações têm acontecido, e eu vou falar agora aqui para nós. Muitas das vezes chega no meu ouvido, pessoas que estão frequentando a sexta-feira, do desencapetamento total, fechamento do corpo. Que isso, irmãos? Aqui na sua igreja, você que me assiste, você que está aqui, nós instruímos você, nós pregamos a palavra. O nosso texto aqui é da palavra de Deus. Você não precisa ir no desencapetamento, eu não sei nem se existe essa palavra, mas está lá na faixa. Isso aqui é real. Pastor, eu vou atrás na sexta-feira. A irmã Vera me passou isso aqui. E eu ainda não sei dessa irmã, dessas irmãs. Porque na sexta-feira nós estamos indo, pastor, onde o pastor ele foi ungido com 3 litros de óleo. Esse pastor lá é uma benção. Amados, você tem a sua igreja, você tem unção, você tem oração, nós temos milagres aqui na terça-feira. Temos pastores, homens de Deus. Nós não precisamos do pastor do cajado. Não precisamos, irmão. Nós não precisamos do pastor que revela CPF, que revela lá porque tem uma unção diferenciada. Mas nós, como igreja, uma das dificuldades da igreja da atualidade, pastor Laci, é que como se ramificou por falta da unidade, elas estão arrebanhando milhões e milhões e milhões de pessoas e levando todos para o inferno. Porque, além disso, tem a igreja do cabelo, tem a igreja, hoje se ramificou. Pode passar. Além disso, agora, a notícia do G1, pastoras lésbicas querem fazer evangelização na parada gay de São Paulo. Não foi o pastor Marcelo, foi o G1, notícia do G1. Amados, a Bíblia já nos orienta, sabe que nos últimos dias sobrevirão o quê? Dias difíceis, trabalhosos, e isso atrapalha, sabe por quê? Porque nós queremos aqui ganhar ali pessoas que estão lutando, né, para ser libertas. Falar, mas pastor, eu acho que eu vou para aquela igreja, eu vou assistir no YouTube a igreja. Que a igreja se dividiu e nós estamos passando, e tem pessoas relativizando o pecado.
Aqui eu não vou relativizar, eu não vou casar aqui, casais dessa natureza. Não vou, irmão. Eu vou ser preso. Porque está tramitando, esse governo aqui pode gravar, não tem problema nenhum. Mas aqui nós não fazemos. Nós vamos adaptar o estatuto da igreja para que só case na nossa igreja, ano que vem, só vão casar os membros da nossa igreja. E para ser membro tem que preencher alguns requisitos. Amém? Pode passar? Mas temos ainda também, amados, igrejas sem noção, as igrejas onde estão falando de sexo. Essa aqui ficou conhecida, ela faz gemidos no altar, numa igreja maior do que essa. Essa pastora aqui, ela vai com um vestido colado, curto, e ela é a palestrante do sexo. E lá ela faz gemidos e mostra e posições e... Amados, onde nós vamos chegar? E a igreja é dela, é lotada. A igreja é cheia. Nós temos também, o que eu já falei, não preciso falar do vestuário, mas nós tivemos uma época atrás, o pastor que se vestia da pele da jiboia, da onça, da gravata, e era para lá que as multidões iam. Sapato de fogo. Pastor Laci queria comprar um dia desse um sapato de fogo, meus irmãos. Não, né, pastor Laci? Está brincando. Mas virou febre no Brasil. Há 10 anos atrás, mais ou menos, virou febre. É porque se fosse mais extravagante, dava uma conotação de que tinha mais unção, de que era mais usado. Era ou não era isso? Quem viu essa geração aqui? Pois é, amados. Então, tome muito cuidado. As igrejas elas estão relativizando a mensagem e estão aplicando o coach, as técnicas do sexo, as técnicas da prosperidade focadas nisso. Enquanto essas igrejas, elas têm sido um entrave, um problema para nós, igreja do Senhor, temos anos de tradições, anos aqui pregando a palavra do Senhor. Então, essa é um desafio da atualidade. Eu estou falando para vocês, é um pastor atuante, um pastor presente, e pessoas que saem daqui pela facilidade. Eu vou ouvir uma palestra lá na igreja da irmã, eu vou ouvir o pastor, porque eu vejo no YouTube, esse pastor, ele vem com o terno rosa, ele vem com o sapato do couro do jacaré, esse pastor tem um cajado. Outro dia a irmã ficou aqui, pastor, chama o pastor do cajado, é uma benção. Eu falei, não, ele veio uma vez aqui, aí quando eu vi, apareceu com um cajado aqui, e fazia aqui abater na cabeça do diabo, e vai que dá na cabeça de alguém aqui, vai dar um problema para mim. Nós não precisamos disso, amados. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Pode passar. Amados, existe a questão da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar, ou a técnica de interpretar textos filosóficos, bíblicos, jurídicos. Isso chama-se hermenêutica. Então, esse pastor aí, ele ficou famoso, quando ele chegou lá no livro, lá de, salvo engano, será que é Oséias? É Oséias, né, que está escrito, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada, a mulher já é casada, né? A mulher amada do seu amigo, contudo, adúltera, né? Como o Senhor, aí esse pastor que tem dificuldade de interpretação, ali onde está a adúltera, ele entendeu assim, vai lá e adultera. E a ovelha dele casada, e ele foi lá e falou, olha, eu tive uma revelação. Aí sabe o que ela falou? Depois procura isso aí, está lá em todos os noticiários. Ela falou assim, pastor, é de Deus, porque eu sonhei que eu tinha um filho com um pastor. E aí saiu a notícia, lá em Vila Nova, depois você pesquisa, de Colares, na cidade de Serra Grande, em Vitória. Virou o centro das atenções. O pastor que adulterava com a sua ovelha, com consentimento do esposo, porque ele interpretou que na Bíblia, ele não viu o acento agudo em cima do U. Então ele colocou, olha, vai lá com tudo e adultera com ela. Então, amados, não adianta as igrejas estarem cheias, porque aquele homem está interpretando da maneira dele. Nunca se dedicou à hermenêutica, nunca se dedicou
ali a exegese, nunca se dedicou ao estudo da palavra, nunca, sobretudo, amados, o que eu peço, a primeira coisa, eu falo, Senhor, quando eu ler esse texto, e quando eu li esse texto de Atos, tem muita coisa, está vendo que nós estamos num versículo aqui, tem muito segredo, o Espírito Santo de Deus, sobretudo, ele vai te dando. Esse homem pensa que o Espírito Santo está com ele, mas não está. Como é que ele vai direcionar e guiar uma igreja se ele não tem o Espírito Santo para direcioná-lo, para orientá-lo? Então isso aqui é mais uma aberração. Cuidado, minhas ovelhas que estão me assistindo, que estão aqui, cuidado, igreja cheia, igreja empolgada, igreja que está cheia, lotada, não significa que o Espírito Santo esteja lá. A igreja desse homem, salvo engano, era cheia. Mas pastor, a nossa tá boa, está enchendo. Mas não vá, amados, no fluxo, porque ali o pastor ele traduz, o pastor faz isso. Tome cuidado com isso, amém? Pode passar. Amados, é interessante aqui, só para nós finalizarmos esse conceito, não vai dar tempo, ainda tinha bastante slide, mas é bom você entender, por isso que eu vou com muita calma. Eu prefiro que você entenda do que eu jogar todos os slides aqui. Na próxima vez eu vou trazer o restante desses slides. Visão de união ou unidade? Você sabe a diferença se eu perguntar para você? Lá na sua casa, você está unido ou você tem união? Eu trouxe aqui a questão do saco de batata, que eu lembrei. Meu pai falava muito nisso. Se você colocar um saco de batata no caminhão e de repente abrir, ali tudo é batata naquele saco. Mas uma batata, se naquele caminhão transportar, uma vai cair ali no asfalto, outra vai ficar dentro do caminhão, outra ou um garoto vai pegar. Então, elas estavam até em união, mas cada um seguiu o seu propósito. Já quando essa batata ela é transformada em um purê, quem gosta de purê, diga amém. Vocês estão com fome, igual eu, né, gente? Deus já vai dar vitória daqui a pouco. Essa batata transformada, ela vira um amálgama, ela vira um purê. E uma vez purê, você não sabe mais se aquela batata, quem é aquela batata? Aquela batata ela vira algo único. Isso é unidade. Eu quero finalizar aqui. Nós precisamos dessa unidade lá na nossa casa. Nós precisamos falar a nossa língua aqui na nossa igreja, mesma língua, mesma visão. Eu estou junto com você, meu líder. Eu estou junto com você, turma do som. Eu estou junto com você aqui, teclado. Quantas vezes eu fui para essa bateria aqui nessa igreja? Eu fui já para o violão, fui para o baixo. Eu só não sei tocar. Aliás, eu não sei nenhum desses instrumentos. Mas eu arranho. Por quê? Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria precisar. Então, o pastor porteiro, é o pastor que às vezes o irmão Marco fala assim, pastor, me dê esse rodo aqui. Mas, amados, nós precisamos, eu não sou o pastor, eu não sou o líder que fico lá no altar ou atendo, não. Quando olhar, nós somos um em qualquer área que precisar, nós temos unidade, é um purê. Quando olhar aqui, olha, a ilustração do purê é perfeita, nós somos um único produto, nós temos unidade, nós temos um amor, com Cristo nós somos um. Quem pode glorificar a Deus, diga amém. Pode passar, fica de pé, amada igreja. O próximo tópico eu vou falar para vocês de ser cheio do Espírito Santo. Na próxima vez que nós estivermos aqui, eu vou trazer os slides. E como é que ser cheio, pastor? Eu gostaria de ser cheio, eu gostaria de ter direcionamento. Algo, antes de eu sair de casa, pode tirar, coloca o tema principal. Antes de eu sair de casa, eu falei assim, olha, eu tenho meia hora. Eu estava com esse sapato aqui, eu falei, chegamos junto com a Giovana, eu estava lá deitado na cama, ela falou assim, olha, você tem meia hora para descansar, você vai pregar, ela deitou do meu lado, ficamos lá, e aí eu falei assim, olha, precisamos tomar uma decisão. Aí ela falou assim, não, nós vamos fazer tal coisa, agora, há 30, 40 minutos atrás. Ela falou, não, amor, olha como eu estou. Eu falei, o que foi? O Espírito Santo de Deus falou que é para nós fazermos isso e nós vamos fazer. Eu falei, amém, amor, isso é de Deus, porque meu coração já estava inclinado. O Espírito Santo já estava falando ao meu coração. Então, se nós somos cheios, passa aí, só o verso. Não, deixa. Mas Paulo nos orienta a nós sermos cheios, lá em Efésios, do Espírito Santo, e eu vou te mostrar o benefício. E uma das dificuldades da igreja hoje, dos dias atuais, é
ser cético, é não buscar mais o Espírito Santo, é não buscar mais visões, é não orar mais, é não ser dependente. Então, ser cheio do Espírito Santo é: Senhor, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer no próximo ano? O que é que eu vou fazer? Isso é ser cheio. E já você é cheio, Ele é o Consolador, Ele te direciona. Então, cenas dos próximos capítulos. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir isso ao Senhor. Eu sei que existem pessoas que estão me assistindo, que talvez estejam com duas visões, em divisão. Pessoas que estão aqui também não falam com seu pai, com seu esposo, com sua família, porque foi ofendido. Mas Deus, Ele hoje nos orientou a nós termos essa unidade. Os discípulos e todos estavam, quando aconteceu aquele milagre, todos estavam juntos no mesmo lugar. O milagre, aprenda isso, o milagre que Deus quer fazer na tua vida é quando Ele olhar para a tua casa, todos estão juntos. Quando Ele olhar para o teu ministério, todos estão juntos no mesmo lugar. Quando Ele olhar para o teu ambiente de trabalho, vocês todos estão juntos. Quando Ele olhar ali para a tua liderança, todos estão juntos. Aí o milagre, o Espírito Santo desce, você vai ter visões, tal qual foi com esses irmãos. Mas todos precisam estar em unidade. Por isso, Senhor, nós te pedimos, olha para este irmão, olha, Senhor, para o teu servo. Nós precisamos, Senhor, cada dia mais. Precisamos ser, meu Pai, então, este purê. Senhor, porque individualmente, como batata, nós temos propósitos que podem culminar em diferentes visões. Mas quando somos ali, Senhor, feito purê, nós somos um, nós contigo continuamos apenas um. Senhor, nos ajuda a ter essa unidade e sermos cheios do Teu Espírito Santo para trazer, Senhor, autoridade sobre a nossa vida e orarmos e acontecer. E quando precisarmos de um direcionamento, o Espírito Santo Consolador irá nos orientar. Nós cremos nessa palavra. Obrigado em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? O desafio então da igreja é esse desafio